Nós vamos continuar a reunião, mas antes, todavia, é importante que cada casa que está assistindo este recitativo, ouvindo estas palavras, procure sentar com as vossas crianças agora, depois que terminar a reunião, e explicar para eles o que eles de fato recitaram. Porque quando a gente lê, clamou este pobre, logo nós vamos imaginar alguém pobrezinho, um que mora na rua ou que mora numa casinha humilde, que não tem um dinheirinho para comprar alguma coisa. Mas não é este pobre que a palavra está falando. Não é o pobre de dinheiro, porque o dinheiro não compra tudo. Mesmo que seja um monte grande de dinheiro, ele não compra tudo. Se você tem muito dinheiro e foi Deus que abençoou, isso é dom de Deus, e aqui ninguém vai fazer apologia à pobreza ou à riqueza. Não há defeito algum em possuir os bens que Deus dá ao homem. Pelo contrário, é bíblico e diversos servos da antiguidade foram muito abençoados. Mas o pobre que diz aqui, quem escreveu esse salmo, quem compôs, era um rei. Rei não é pobre, era o rei Davi, o salmista Davi. E ele dizia, clamou este pobre. Quando ele dizia isto, ele estava se referenciando do homem que não tem nada se não vier de Deus, ao Criador, que é o nosso Deus, em cujas mãos está todo o poder, nos céus e na terra, e a quem pertence todo o ouro e a prata e toda a plenitude. Então, o dinheiro, ele compra muitas coisas, mas ele não compra algumas coisinhas que não importa se é pobre ou se é rico, tendo Deus, dá para alcançar. Quem tem muito dinheiro pode comprar até um avião, mas se não tiver Deus não vai para o céu. E quem não tem nada, mesmo não tendo dinheiro, se for fiel, vai para o céu. Então tem coisa que não compra, tem coisa que compra. Quem tem muito dinheiro compra um bom plano de saúde, uma boa consulta com bons profissionais, remédios mais caros, mais custosos, e às vezes consegue alcançar um bem-estar. Mas às vezes você não tem o dinheiro, mas nem por isso você pode deixar de alcançar, porque se a tua fé for suficiente para alcançar a saúde, basta uma oração e o Senhor te renova o seu leito. Então é esse o pobre que a palavra fala. O Senhor ouviu e salvou das suas angústias. Angústia, tristeza, depressão, esses sentimentos que o mundo moderno vem trazendo no homem, não tem remédio para curar. Não tem remédio que cura. Tem quem tem muito dinheiro e está angustiado. Quem tem pouco dinheiro está angustiado. E tem quem não tem nenhum dinheiro e está angustiado. Ao rico e ao pobre, convida Deus então ao banquete da salvação, no qual a angústia não entra, a tristeza também não, a depressão também não. Ele expõe para nós uma riqueza que só os céus têm. Passa para suas crianças isso. Esse salmo ele é maravilhoso, não dá para nós discorrermos sobre todo ele agora, mas lá no verso 11 ele fala, vinde meninos, ouvi-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ele é todo rico no conteúdo e direciona uma parte dele àqueles a quem o salmista chamou de meninos, para que pudessem como meninos assentar à sua volta e aprender do Senhor que tem tudo para nos ensinar. É maravilhoso isso, irmãos, se os irmãos puderem aproveitar a oportunidade que estamos vivendo com essas crianças, atingindo todas essas crianças com os ensinamentos que o Senhor vem mandando, nestas oportunidades que Deus está preparando, é maravilhoso, é maravilhoso. Ainda domingo passado, o irmão Nenê contou aqui dos batismos das garrafas e dos litros, né? Isso era comum na nossa infância. As crianças não tinham notebook, iPad, celular, PlayStation. Então o que a gente brincava? De cultinho. E eu conheço irmãos e irmãs que o Senhor selou com o dom de novas línguas, brincando de cultinho. Porque não era uma brincadeira que desdém da obra de Deus na terra. Era uma brincadeira pura de crianças que queriam fazer o que viam nos adultos, servir a Deus. No mundo infantil, servindo o Criador. E Deus não se agrada disso.
O Senhor se agrada disso e se agradava muito a ponto de visitar aquelas reuniões das crianças e fazer obras. Eu acho que eu já contei aqui uma vez, estávamos entre meninos e meninas bem novinhos brincando e era tudo arteiro, não acho que era da turminha do irmão, mas do interior, né? E aí tinha um que era mais sério, mais firminho, assim, ele era mais crente e ele entendia nossos cultinhos de criança. E ele terminou o cultinho, nós fomos embora caminhando e ele falou para mim: eu li hoje Apocalipse. Eu falei: verdade? Nós tínhamos 9, 10 anos talvez. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque dá mais medo, vocês estavam fazendo muita bagunça no culto. E olha a intenção dele. Na verdade, ele falou que era para dar mais medo, mas o que ele buscava era o temor ao Senhor, era a reverência do momento que estavam vivendo. E é isso que nós precisamos resgatar nas crianças. E agora, estão todos aí já? Nós temos um assunto rapidinho com vocês. Papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, primo, cuidador, seja onde você estiver, até mesmo em algum lugar extremo, traga as crianças para pertinho aí. Nós temos um assuntinho para falar com vocês. Logo, logo já termina a reunião. Estão todos aí? Vocês não sabem de uma coisa. Quando nós perguntamos aqui, eles respondem. E respondem com vontade, com força, que às vezes a gente não imagina o que essas crianças vivenciam esse momento. Então o assunto que nós temos que falar com vocês hoje é um momento que estamos vivenciando agora, por esses dias. Vocês crianças, saibam de uma coisa: nem tudo vocês entendem agora. Tem coisa que o tempo vai trazer para vocês uma luz, um esclarecimento melhor. O que quer dizer luz e esclarecimento melhor? Você começar a entender as coisas de gente grande. Mas tem coisa que nesse momento não tem como explicar muito profundo. Então vocês vão ter que aprender uma coisinha nova hoje, que às vezes todos vocês, ou a maioria, deve estar perguntando. O ano está acabando, já estamos no dia, hoje é dia 13, né, irmãos, de dezembro? É isso? Estamos já no final do ano e já, daqui a poucos dias, vocês já devem estar vendo na sua cidade, a cidade tudo iluminada, cheia de luzinhas coloridas, piscantes. Você, se puder ir num lugar público, vocês veem tudo colorido, as cores, as luzes, as músicas da época que a gente vai vendo. Isso vai mexendo com vocês. Por quê? Porque todos nós ouvimos que está chegando uma data que quase no mundo todo é comemorada, que é o Natal. Então, vocês hoje, ouvindo essa explicação, nós precisamos esclarecer uma coisa. Nós que servimos a Deus segundo aquilo que aprendemos na Bíblia Sagrada, nós não celebramos essa data chamada Natal. Existem algumas datas religiosas que nós temos no nosso país, são festas juninas, outra como Halloween, tem o Natal, são festas que não estão dentro das Sagradas Escrituras. E como nós seguimos a Deus e buscamos, pelo menos procuramos agradar a Deus naquilo que está dentro deste livro sagrado, estas festas nós não participamos, nós não celebramos. É por isso que nós não temos as luzinhas coloridas, aqueles motivos da época que nós estamos vendo no mundo hoje. Mas não é para ficar triste por isso, porque isso significa, ou melhor, se chama na sociedade em que nós vivemos, de liberdade. Por quê? Porque o mundo celebra o Natal, nós não podemos criticar, nós não podemos condenar, nós não podemos chegar para um amiguinho e falar: não pode fazer isso. Por quê? Porque ele não alcançou o que você alcançou enquanto entendimento hoje. Mas respeitar a cada um. Nada quer dizer que o pai, a mãe ou alguém que cuida da criança, tendo uma condição, hoje nós ouvimos na oração que Deus deu ao nosso irmão Nenê: cumpra o desejo de alguma criança. Ora, a criança deseja falar novas línguas, deseja ter um dom? Sim. Mas tem criança que deseja um brinquedo, deseja um presente, deseja alguma coisa, porque ele vê as outras ganhando. Não tem mal nenhum o papai, a mamãe, o tio, ou alguém que cuida da criança, dar alguma coisa para a criança como um presente comum, mas não representando essa data a qual nós não celebramos.
Da mesma forma que tem coisas que nós celebramos e o mundo não celebra. Isso é a diversidade que existe nas pessoas. Nós vivemos num mundo onde temos a liberdade de crer, e nesta liberdade, alguns creem em umas coisas, outros em outras e outros em outras. E você, criança que está ouvindo isso, aprenda uma coisa muito importante para a sua vida futura. Nunca tenha vergonha daquilo que você crê. Nunca tenha vergonha de Jesus Cristo. Nunca tenha vergonha de amar a Jesus, de adorar a Deus, de cantar um hino, de tocar, se você já tocar, já for músico, organista, por mais novo que você seja. Nunca tenha vergonha de carregar uma Bíblia nas suas mãos, porque aqui não tem nada que vai te fazer de mal. Isso aqui é um presente que Deus deixou para o homem na terra, que são de um conteúdo, os livros que aqui tem, maravilhoso. Não tenha vergonha de fazer o bem. Tenha temor a Deus em fazer o mal, em fazer as coisas que Deus não se agrada, mas de fazer o bem, não tenha vergonha. Seja o que você é, seja uma criança feliz, brinque com os teus amiguinhos, com os teus priminhos, com os teus irmãozinhos, brinque com alegria, mas a hora que alguém te chamar e falar assim, vamos orar, faz a sua oração, pede para o Papai do Céu te dar alguma coisa que você precisa ver como sinal, porque Ele te deu esse direito. Quem que é o Papai do Céu? É Deus, só existe Ele, não existe outro. Outro. Então esta parte, cada irmão, irmã que tem na sua casa uma criança, não dê a ele uma sentença, não diga para ele que isto é pecado, mas diga para ele o caminho que nós seguimos. Nós acreditamos que Jesus Cristo nasceu, nós acreditamos que Ele nasceu na manjedoura, nós acreditamos que a mãe Ele chamava Maria segundo o corpo carnal. Nós acreditamos que Ele nasceu nos arredores de Belém. Tudo isso é verdade, mas a data que Ele nasceu não ficou para nós registrada, por isso que nós não temos isso como um princípio, mas é algo que nós cremos. E como nós precisamos respeitar todas as demais religiões, nós esperamos que sejamos respeitados também. É um direito que todos temos. Está bem assim? Então, não cobre do papai, não cobre de ninguém. Cobre do Senhor do céu. Peça na oração se você deseja alguma coisa. E Ele pode cumprir o seu desejo e dar nas suas mãozinhas o que você quer. Por isso que nós não celebramos estas datas. Aí, quando você crescer, você vai entender melhor. Hoje nós só estamos dizendo se fazemos ou não. Mas lá na frente você vai entender melhor o que é isto. Está bem? Tá certo assim, irmãos? Tem alguma coisa a mais a completar? Irmão Eliel, irmão Nenê, por favor, nos ajude. É bastante difícil, mas acho que dá para eles entenderem, né? Então está bem. E os que estão com as crianças em suas casas, irmão, lembrem de uma coisa, como Deus deu de explicar sobre o pobre, não é? Nós temos uma diversidade de classes sociais na nossa realidade, e isso pesa às vezes para um pai, para uma mãe, quando uma criança deseja alguma coisa. E fica aqui um parecer, não é ensinamento, não é doutrina, é um parecer. Desejar alguma coisa que não transgride a fé, que não corrompe os bons costumes, que não desagrada a Deus, não há pecado nenhum nisso. Então, se a criança ou se o jovem deseja alguma coisa e o pai não pode, o que nós precisamos passar é exercitar a fé. E Deus cumpre o desejo dessas crianças aí. Quantas que querem alguma coisa, que vê e que precisam para satisfação pessoal delas, ainda que seja uma coisa de criança, ainda que seja um brinquedo que seja, Deus cumpre sim, porque o Senhor é o nosso Deus, é o provedor de todas as coisas. E se tem alguma criança ouvindo esse conselho, e na tua casa você tem uma caixa, 2 caixas, 3 caixas, um monte de caixas cheias de brinquedo, por que não repartir com quem não tem? Para você aprender mais uma coisa hoje, tem mais esse recadinho para você. Quanto mais você dividir, mais você vai ter. Glória ao Senhor. Se todos entendessem o mistério da multiplicação, irmãos, nós sairíamos distribuindo o que temos, porque o Senhor se agrada
uma criança, principalmente com um coração sincero, divide o que tem, o Senhor repõe no lugar além do que ela já tinha. Então, se vocês estão ouvindo isso, vê se você não tem na sua casa um calçadinho que não serve, uma roupinha que não serve, um brinquedinho que você já enjoou, porque chegou o brinquedo novo. Divide, faça alguém feliz, faça um coleguinha na sua rua feliz, faça alguma criança igual você feliz. Todos merecem dar um sorriso para a vida. Muito bem, irmãos, vamos agora nessa comunhão que nós já